Fortaleza e Fluminense se enfrentam hoje no Estádio Castelão, lá na capital cearense, né, em Fortaleza. Jogo esse válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que tudo que você precisa saber sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo pré-jogo. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e conto com a sua participação nesta transmissão para que você aperte o botão que dá o like. Acabou as rimas, porque é a hora de você dar o like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal. Estamos subindo bastante inscritos, graças à moral que vocês têm dado aqui também pro Raiz Tricolor, beleza? Compartilha, cara. Melhor, você já é inscrito no canal? Você vai fazer o seguinte, então, vai compartilhar esse vídeo em um grupo de Fluminense ou com um colega seu que você sabe que não consome muito YouTube e tal, e vai falar, pô, quer saber todas as informações do jogo de hoje? Assiste esse vídeo aqui, vê se você gosta e tal. Faz isso, com certeza ele vai te agradecer depois. O jogo de hoje, por exemplo, tem gente que não sabe o horário. O jogo de hoje é às 4h30 da tarde. Mais uma vez, o Fluminense abrindo a rodada do Campeonato Brasileiro no sábado. Jogo às 4h30 da tarde lá no Castelão. A transmissão é só, com imagem só pelo Premiere. Então não tem Sport TV, não tem Globo, não tem nada hoje não. Mas tem a transmissão. Não fui pra Fortaleza, tô em todos os jogos, mas o de Belém e Fortaleza, essas duas viagens, eu dei uma segurada pra poder estar presente em mais do Brasileirão. Mas vou fazer a transmissão aqui de casa, tal qual fiz no jogo contra o Paysandu, transmitindo daqui também, conto com a sua audiência. A partir de 3h30 estamos ao vivo aqui no Raiz Tricolor pra gente trocar uma ideia sobre o jogo e depois fazer a transmissão. Beleza? Jogo de número 26 entre Fluminense e Fortaleza. Poucos jogos, né, cara? Se mandasse eu te falar, pô, Fluminense e Fortaleza, quantos jogos tem? Acho que você não chutaria 26. No caso, 25, né? Esse é o 26º. São 11 vitórias nossas, 7 empates e 7 vitórias deles, pegando os dois treinadores, né, que são um caso à parte nesse cenário do jogo de hoje. Fernando Diniz nunca perdeu para Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza. São 3 vitórias do Diniz e é só um empate, sendo que esse empate foi justamente um que classificou o Fluminense na temporada passada contra eles. Cara, sobre o jogo, a gente abre falando, porque é uma parada importante, que é o início de uma sequência chata. O Fluminense vem voando, tá? 7 vitórias seguidas, 5 jogos seguidos que a gente nem leva gol, nem levou gol. Fluminense voando e é um fato que tudo isso também aconteceu no momento em que a gente pegou adversários que a gente é superior. Óbvio, o Sporting Cristal tem 0 pontos na Libertadores e a gente fez a vitória lá contra eles. O Flamengo, o treinador deles foi demitido. O Atlético Paranaense, tinha 2 ou 3 reservas. O Paysandu, um time da Série C. O América Mineiro. Então, assim, todos esses têm um asterisco, né? E, na verdade, a gente vai vendo, à medida que tá caminhando, que agora vem a prova de que se o Fluminense, de fato, é tão superior a todos esses outros times, ou se foi só uma sequência boa e etc., o que eu realmente não acredito, tá? Acho que o Fluminense é um time muito bom e que vai enfrentar hoje um outro time muito bom também. Mas a sequência é chata. Esse Fortaleza fora de casa, já com uma viagem muito longa que se estende desde a segunda-feira. Os jogadores foram de Belém direto lá para o Ceará. Um jogo complicado, chato de um outro time que vem numa sequência boa e ainda na terça-feira tem somente o River Plate no Maracanã pela Libertadores e no outro sábado Fluminense e Vasco, clássico da rivalidade geral hoje no Rio de Janeiro, no próximo sábado. Então é uma sequência longa que na verdade ainda tem o Cruzeiro no Mineirão, depois ainda. Então é uma sequência longa e bem mais chata ali de jogos um pouco mais complicados. Mas o Fluminense tem pegado jogos fáceis e como eu falei, mas o Flamengo tava... Tudo isso também era jogo jogo difícil que o Fluminense transformou em jogo fácil. Então a gente confia que isso também acontecerá hoje. Como eu falei, o Fluminense vem numa sequência muito boa, o Fortaleza tá numa ascensão muito grande, se classificou com o pé nas costas na Copa do Brasil, na Sul-Americana vem se destacando também, acabou de ser também campeão cearense, enfim, vem numa sequência muito boa. Sobre poupar ou não poupar hoje, a gente vai entrar já nessa seara, falando dos times. Eu não acharia uma boa, mas a gente vai ver que muito provavelmente o Fernando Diniz deve poupar boa parte da galera. Agora, sobre esse jogo ainda, pra gente passar aqui pro Bola em Campo, botar o mapa tático e tal, vale um destaque, cara. Se você considerar que tem 2 clássicos estaduais nessa rodada,
Tem Flamengo e Botafogo amanhã, né, no domingo, e tem Palmeiras e Corinthians hoje, no sábado. Se você tirar esses dois, que são clássicos, obviamente já são jogos grandes, porque são clássicos, o Fluminense Fortaleza é o melhor jogo da rodada. Não vou nem falar o maior, porque aí o maior envolve mais torcida, envolve mais mídia, não. Mas é o grande jogo da rodada, se você tirar os dois clássicos, é Fluminense e Fortaleza. São dois times que, é o primeiro contra o terceiro. Mas tá no início do ano. Mas são dois times em ascensão, são dois times que despertam o interesse de outros torcedores de verem, por causa do futebol dos dois treinadores. É um jogo interessante, sim, hoje, às 4h30 da tarde, lá no Castelão. Vamos falar de bola em campo? Mas antes, na verdade, a gente vai falar disso aqui, ó. Fut Fanatics. Tem um monte de gente querendo comprar camisas oficiais do Fluminense dessa temporada, da temporada passada, calça, camisa de aquecimento, as camisas que acabaram de lançar, e tem também muita gente querendo comprar aquela marota, né? Lançou a atual, vou buscar a antiga. Tem isso, e cara, vou recomendar, aproveita a promoção que a Fut Fanatics está colocando. Eles têm um cupom BRA7FUT, tá aqui na descrição explicando certinho, que se você ganha 7% de desconto, mas se você pagar no Pix, você ganha mais 10%. Então ali dentro da soma, né, dos dois, vai dar cerca de 16% de desconto, e esse vale para o site todo. Então assim, vai pagar no Pix, meu amigo, pode utilizar o cupom BRA7FUT, que isso te dá muita vantagem. Agora, se você vai comprar um produto que não é dos lançamentos de 2023, né, tipo a camisa branca e tal, você vai buscar aquela camisa, ó, a camisa cinza já personalizada do Marcelo, vai buscar a camisa dos 120 anos, vai buscar essa camisa espetacular, só tem tamanho P dessa aqui, tá acabando, hein? Enfim, vai buscar a camisa de goleiro da temporada passada, alguma coisa assim, você pode utilizar o cupom BRAS, BRAS G4. Por quê? Porque a Fut Fanatics está com uma promoção muito legal, que é os times que estão no G4, com esse cupom você ganha 12% de desconto, exceto na camisa atual, né, na coleção atual. E aí vem um detalhe, né, um bizu, que é, se você botar o cupom BRAS G4, for comprar a camisa do ano passado do Fluminense, por exemplo, e botar o cupom BRAS G4, e pagar no Pix, bate quase 20% de desconto. E eu te falo, qual loja que você vai conseguir praticamente 20% de desconto na compra de uma camisa oficial, licenciada, todos os produtos oficiais chegam bem rápido na sua casa. Cara, praticamente, eu de fato eu não conheço nenhum. Então aproveita, vá lá na Fut Fanatics, segue os passos que estão aqui na descrição e aproveita para dar uma atualizada aí, porque, você tem que ir pro jogo contra o River bem trajado, né? Se você comprar agora, acho que contra o River não chega segunda, é feriado ainda, né? Mas, tu já tá se garantindo, talvez até, dependendo de onde você mora, até pro jogo contra o Vasco, já dá pra você ir trajadão de camisa do Fluminense nova. Agora sim, vamos pro Tactical Pad, pra gente poder falar um pouco sobre Fluminense, que vai jogar contra o Fortaleza. Segundo o Vitor Lessa, o Fluminense vai poupar alguns jogadores. O Vitor Lessa publicou no Twitter dele de que o Fluminense deve poupar alguns jogadores e que, além disso, além do fato de poupar alguns jogadores, essa é a informação geral, ele sabe alguns nomes. Ele falou, ó, boa parte do time titular deve ser poupado para o jogo de amanhã. Difícil estabelecer uma provável escalação, pois não tem os nomes definidos. No entanto, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso e John Arias devem estar entre os poupados. Ou seja, uma boa parte do time não deve jogar, sendo que Ganso, Felipe Melo e John Arias são cravados. Cara, vamos lá. Eu não acredito que ele vai poupar o Germancano. Acho que pode poupar, mas acho ficando muito fominha. Pode acontecer se a fisiologia mandar também poupar e etc. E aí, olhando aqui dentro do cenário do jogo, fica difícil a gente estabelecer uma escalação provável do Fluminense, como o Lessa disse, porque a gente não sabe quem vai ser poupado. A gente sabe, pelo menos, e consegue imaginar quem pode substituir, né? Imaginando que o Alexander não será poupado, ou se não for poupado, joga pelo meio, acho que o Guga entra na lateral esquerda, e o Alexander vem pro meio. Não sei se o André é poupado, se o próprio Alexander mas acho que o Guga na lateral esquerda é algo que a gente meio que pode garantir. O Vitor Mendes, eu acho que é outro jogador que também ganha a condição de titular, e talvez até o Nino seja poupado para a entrada do Manuel. Vou arriscar nessa daqui, vou arriscar que o Nino tá fora do jogo. Acho que a gente pode ver esse cenário. Acho que o Keno pode ser um dos poupados também. É um jogador que chegou agora, lá no dinizismo e etc. E isso a gente sabe que isso influencia fisicamente também no jogador.
E aí, acredito eu, que dentro dessa lógica, o John Kennedy entra como titular. Provavelmente, se o Germancano... Vou arriscar que o Germancano também vai ser poupado. Acho que não vai ser não, tá? O Fluminense entra com Lelê na sua equipe titular. Então, assim, seria mais uma novidade. Ou seja, o Lelê jogaria. Acho que a gente pode ver uma escalação parecida com isso, assim, talvez se o Samuel Xavier for poupado, o Guga venha pra lateral direita e a gente, não sei se vai poupar o Alexander, se ele vai improvisar alguém lá na lateral esquerda, confesso que tô olhando o elenco inteiro aqui, cara, meu Deus, eu não quero nem pensar nisso, mas eu sei que você pensou, tá? Eu sei que você pensou na possibilidade do Samuel Xavier ser poupado e o Alexandre Jesus jogar lateral direito. Calcule o problema disso. Meu Deus. O Fluminense não tem outra opção para as laterais, né? O Marcelo não viajou, o Jorge tá lesionado. Até o Martinelli, que joga também como lateral direito algumas vezes, também não tá pro jogo. Enfim, acho que talvez numa dessa, então, pode ser que ele mantenha o Samuel Xavier e o Guga, ou então se poupar o Samuel Xavier, ele não poupa o Alexander e o Guga vem pra lateral direita. Fato é, não dá pra gente saber muito como o Fluminense vai jogar, né? Porque a gente não sabe as peças. Um fato é, tendo Germancano ou Lelê, e acho que nesse jogo talvez seja até mais produtivo o Lelê mesmo por dentro, o Fluminense tá faltando um jogador aqui, né? 4-3-2. Tá faltando um jogador aqui dentro desse time, porque eu já tinha tirado o John Arias e o Ganso. Aí talvez pro time, muito provavelmente ele bota o Gabriel Pirani, né? Que é um dos jogadores que ele vem utilizando bastante. Fica difícil a gente saber como o Diniz vai enfrentar o jogo de hoje. O fato, acho que o Fortaleza vem pra poder fazer o jogo acontecer nessa zona central do campo. O que eu quero dizer quando eu boto o Lelê e o Thiago Galhardo impedidos? Ou pode ser o Germancano? Muita bola longa. Muita tentativa de utilizar a parede, porque o time do Fluminense joga com linha alta, o time do Fortaleza muito provavelmente também deve jogar. E isso, obviamente, uma bola que sair do Fluminense pressiona mal aqui na marcação, o Tinga faz o lançamento ou pro Moisés em cima do Guga, ou, obviamente, o lançamento pro Thiago Galhardo, tentando o Vitor Mendes disputar com ele, ou o Manuel, mas fazendo parede. E chegando o Pochettino, chegando o Caleb também pode jogar mais aberto pelo outro lado, enfim, pode ter uma troca, o Vojvoda troca bastante também. O Fortaleza é um time que sabe atacar rápido. Então o Fluminense tem que ficar muito de olho nisso. Chegou a tomar gols aqui no Maracanã contra o Fortaleza no ano passado, justamente com eles explorando essa bola no Thiago Galhardo. Sobre o Fortaleza ainda também, já que a gente não sabe muita coisa do que pode acontecer no Fluminense, olho especialmente em um jogador que é o Caleb, vem sendo um bom jogador do Fortaleza. Essa escalação que eu coloquei aqui é provável que o GE. Globo lá do Fortaleza deu. Uma notícia boa pro Fluminense, o Martin Lucero, que é o cara que vem destruindo, né, no ano do Fortaleza, tá fora da partida, ótimo pro Fluminense. E o Guilherme e o Iago Pikachu são dois jogadores do banco que eu acho que podem mudar o cenário do jogo ao longo do jogo. O Fluminense tem que ficar de olho nesse cenário de segundo tempo, onde eles podem botar muita velocidade, principalmente com esses dois jogadores, mas obviamente eles têm outras mexidas também. É um time de ótima bola longa, que tem um contra-ataque muito rápido, mas os laterais, pelo menos dos jogos que eu vi, né? Eu não vi o Campeonato Cearense, vi pouco da Copa do... Não vi nada da Copa do Nordeste, na verdade, do Fortaleza. Tinga e Bruno Pacheco me pareceram muito vulneráveis pelas pontas, principalmente quando você tem aqui, por exemplo, um Lima vindo aqui na... Eita, eu trouxe o Pochettino. O Pochettino não vai fazer esse cruzamento, é o Lima aqui, ó. Fazendo um cruzamento no segundo pau, normalmente é uma jogada que funciona, ou seja pro John Kennedy aqui chegar cabeceando, seja pro Lelê disputar a bola, seja pro próprio Lima receber em velocidade nas costas do Bruno Pacheco. Foi algo que pelo menos me chamou um pouco de atenção desses problemas na marcação lateral. Incógnita, antes do jogo, eu vou estar aqui 3 horas, a gente vai saber a escalação, eu já vou estar com esse painelzinho aqui aberto. Quando a gente começar a live ali, a gente já vai começar trocando uma ideia de como pode ser que o Fortaleza jogue e como pode ser, principalmente, a gente sabendo a escalação que o Fluminense vai jogar. Gabriel, poupar hoje era o ideal? Eu vou repetir o que eu falei, minha opinião. Se eu botar o Gabriel lá pra comandar, eu teria poupado contra o Paysandu. O Lessa falou que ouviu o seguinte, deixa eu até ver aqui que foi interessante essa apuração dele. Ele falou, um monte de gente revoltada como se o campeonato terminasse amanhã. Lógica para poupar nesse e não contra o Paysandu na terça-feira. Não se poupa em mata-mata. Foi o que eu ouvi, não estou dizendo que é o certo. Aí ele diz, concordo, no caso específico do Paysandu, acho que dava para ter poupado, mas eu entendo. Qual que é o ponto aqui que eu queria colocar?
eu concordo com essa frase, beleza? Né? Foco maior no mata-mata, ok. Mas era o Paysandu e tava 3-0. Eu acho que o Fernando Diniz conseguiria manter o grupo ainda estimulado, o grupo na vontade total ali ainda de conquistar resultado, etc., sem parecer que estava desdenhando do jogo do Paysandu, mesmo com um time misto ou um time reserva. Dava para ter tirado alguns jogadores dessa partida. Tirar hoje contra o Fortaleza, eu acho tirar de um jogo, não só de um jogo mais importante. Mas o do Paysandu era muito importante. A partir do momento que a gente fez 3-0 na ida, ele diminui a importância dele. Mas também mais difícil. E nas vésperas de um jogo muito importante. Talvez um dos jogos mais importantes do primeiro semestre, que é esse contra o River. Eu acho um erro. Agora, por outro lado, essa é a minha opinião. Todas as mexidas e todas as vezes que o Fernando Diniz foi cobrado de alguma coisa em relação à questão física, poupar, não poupar e etc., até agora, toda a preparação física e a recuperação física do Fluminense, a gente só tem como elogiar, porque elas foram muito boas. Então, num cenário desse, eu não tenho como vir pra cá falar que a minha opinião ela está certa e que o Diniz estava redondamente errado. Os resultados, o que acontecer depois, a gente pode avaliar com um pouco mais de propriedade. Mas nesse caso, não tem como eu, engenheiro, sem saber de nada da obra, ir lá falar que o engenheiro que está lá está fazendo a obra completamente errada. Nesse caso, para a questão física, principalmente, a gente vai ter que ser engenheiro de obra pronta e confiar que o Fernando Diniz, o Wagner Bertelli, o Eduardo Barros, o Marcos Seixas, o Filé, enfim, toda a equipe do Fluminense está fazendo um bom trabalho até agora e vão acertar mais uma vez. E que o Fluminense vença, mesmo poupando o time. Vamos para a gente falar um pouquinho de arbitragem, isso porque a arbitragem desse jogo será feita pelo senhor Rafael Claus, de melhor árbitro do Brasil, árbitro ao estilo europeu e etc. O Rafael Claus foi bater como o pior árbitro, talvez, ou um dos árbitros mais criticados do Brasil. Vale destacar até o VAR desse jogo, eu não conheço. Mas no último jogo, a excelência, mais uma vez, do trabalho da Daiane Muniz, se eu não me engano, é Daiane o nome da árbitra do VAR, que corrigiu tranquilamente 2 vezes erros do Zanovelli na arbitragem contra o Atlético Paranaense. Tanto o erro deles ter invalidado o gol de André, que Keno estava à frente, disputa a jogada, tanto o erro também do pênalti que foi dado para o Atlético Paranaense, que é dando corretamente, tranquilamente. Muito interessante ver o áudio, ouvir o áudio do VAR. Eu vou publicar isso depois, quando um próximo áudio do VAR for publicado, eu vou trazer, vou relembrar esse do Atlético Paranaense. Muita calma, muita tranquilidade, explicando tranquilamente para o árbitro aonde foi que aconteceu o erro, e o árbitro acatando. Bem legal e bem tranquilo. Agora, quem não pode cometer erro dessa vez aqui hoje é você, meu amigo, pelo seguinte: Betano patrocina a gente aqui e colocou odds boladíssimas para esse jogo entre Fortaleza e Fluminense. Você vai se cadastrar na Betano, você sabe, só digitar betano.com ou então aí, enfim, acessar pelo seu celular o link da Betano que patrocina o Fluminense, ó, a Betano aqui, ó. É a patrocinadora master do Fluminense e tem uma odd turbinada para esse jogo entre Fortaleza e Fluminense, que você vai se cadastrar usando o cupom Raiz Tricolor, tudo junto, vai lá nas suas recompensas, vai resgatar R$5 de graça para você fazer qualquer aposta e você vai colocar na vitória do Fluminense. Gabriel, só nesse jogo? Não, eu e o Fio estamos fazendo uma questão lá muito legal, que é, a gente pegou R$50 e começou semana passada a botar em todo jogo a vitória do Fluminense. A gente já chegou em R$97 e se o Fluminense ganhar hoje com uma odd de 2,52, a gente vai para quase 200 já. Então, a gente tá nessa meta aí, que o mesmo dia que o Fluminense não ganhar, o Fluminense vai ganhar muito mais do que ele vai perder e empatar no ano, a gente espera. E eles têm uma odd turbinada também, que é uma combinação ali, que eles colocam um valor acima do que seria essa que estaria pagando para poder dar uma turbinada nessa odd. E foi, inclusive, eu fiz uma aposta nessa, que é Germancano faz um gol e o Fluminense ganha o jogo. Isso tem acontecido muitas vezes. Não sei se foi uma boa ideia, eu acho que eu vou lá tirar essa aposta. Eu tô pensando que agora, porque pode ser que o Germancano não jogue. Eu vou lá dar cash out nessa. Isso é legal também, na Betano sei como apostar e depois ir lá tirar essa aposta. Acredito que o Germancano não joga, vou tentar tirar lá logo antes que eu corra esse risco. Beleza? Olha só, o pré-jogo ficou bem longo, mas tem muita informação aqui pra você, até porque com um time misto complica muito mais a nossa análise. Espero que você, que veio pela recomendação do seu amigo, tenha gostado do vídeo pré-jogo e agora você está pensando seriamente em se inscrever aqui nesse canal. Pô, tomara que tenha sido isso. Espero você também de tarde na transmissão de Fortaleza e Fluminense. Tamo junto, até a próxima. Valeu!